Vamos gerar reportagem. O Vinícius Calixto está aqui com a gente para falar sobre o tiroteio no Jorge Turco, em Rocha Miranda. Foram algumas horas durante a noite de ontem de tiroteio, mais de 5 horas. E aí, no intervalo de 24 horas, no estado do Rio de Janeiro, a gente teve 10 pessoas baleadas e pelo menos 3 pessoas mortas. A gente vai falar agora da violência no Jorge Turco. No Jorge Turco foram quantos, Vinícius? Bom dia para você. Bom dia, Agatha. Bom dia, Dônola. Bom dia, Rodolfo, Bom dia. Zé Bom e a dia. todos os nossos ouvintes. 5 baleados lá no Jorge Turco, Agatha, com 2 pessoas mortas. Exatamente isso. Foi uma noite muito tensa na comunidade do Jorge Turco, em Rocha Miranda, na zona norte aqui do Rio. Dessas 2 pessoas que morreram, uma nós temos confirmação que foi um suspeito da região, um criminoso. A outra pessoa nós não temos essa confirmação. Dos feridos que nós temos nos hospitais aqui da região, uma delas é uma mulher grávida que foi baleada, infelizmente, mas a notícia boa é que ela está em estado estável no Hospital Getúlio Vargas, na Penha. Ela e o bebê passam bem. Outras 2 pessoas que também foram transferidas para unidades do município, elas tiveram alta nessa noite. Eu conversei, Agatha, com um morador que presenciou esse tiroteio. Ele conversou comigo, ele falou que começou por volta de 7 da noite e como foi tenso a noite ali de pânico para os moradores. Amigo, foi coisa de doido. Eu sou morador aqui. O tiroteio começou por volta de umas 7 horas, 7 e pouca. Era muito tiro para um lado, tiro para o outro. Era bandido tentando invadir, tentando pegar aqui o movimento do outro aqui. Um bandido, era muito bandido, muita coisa mesmo. E um bandido daqui, morreu. Eu escutei tiro até meia-noite. Até meia-noite tinha tiro. É o desespero do morador. Então, no Morro Jorge Turco, a gente tem pelo menos 5 pessoas baleadas. Entre essas 5 pessoas, tem uma grávida, baleada e encaminhada para o Getúlio Vargas. A gente sabe que o estado de saúde dela é estável, mas, claro, inspira cuidados. Ela está grávida. E tem uma outra pessoa que corre o risco, uma outra jovem que foi transferida para o Salgado Filho, corre o risco, inclusive, de amputar a perna, de tanto sangue que ela perdeu. Vini, qualquer novidade, você volta. Obrigada pelas informações. Ainda, infelizmente, sobre violência, e aí na zona oeste do Rio de Janeiro, o Marcos Sadoc fala sobre uma idosa que estava andando na via ali nos arredores da Praça Seca, quando ela entrou na estrada da Chácara. Nessa via tem barricada, nessa via os moradores já sabem que tem que pisca-alerta ligado, abaixar o vidro, mas infelizmente ela foi confundida aí pelos bandidos que atiraram contra o carro dela, né, Sadoc? Pois é, Agatha, bom dia para você, para o dono Rodolfo e todo mundo que está acompanhando. Elisa Vieira, 77 anos, ela estava dentro do carro dela, entrou na estrada da Chácara. Tem a regra ali, nesse local, uma comunidade dominada tanto pela milícia quanto pelo tráfico. A gente tem falado sobre essa guerra na Praça Seca. Ela não tinha ligado o pisca-alerta, não tinha seguido essas regras ali dos criminosos, estava entrando na via, ao que tudo indica, por engano, e aí recebeu disparos, homens que estavam em uma moto. E aí, logo depois, eles chegam mais perto, chegaram a falar com ela, ficou ferida no pescoço e na cabeça, e aí se deram conta de que não era a polícia. Eles mesmos falaram isso para ela, dizendo que achavam que era algum policial apaisando, alguma operação que iria acontecer, e aí ela foi levada até agentes populares que estavam ali no entorno, e os próprios policiais fizeram a transferência dela para a UPA de Campinho. Então, o estado dela ainda não está atualizado, isso aconteceu ontem no fim do dia, mesmo tempo que outros pontos do Rio de Janeiro tinham violência, e aí a gente vai continuar monitorando isso. Lembram outros casos? A gente falou muito desses últimos casos de pessoas que entraram por engano em comunidades e acabaram baleadas, porque os criminosos atiram quando não seguem essas regras, né? Abaixar o vidro, farol baixo se tiver de noite, de ligar o farol, acender a luz dentro do carro e o pisca-alerta. 77 anos, a gente vai acompanhar o estado de saúde dela. Rodolfo, até o momento a gente falou de 2 casos. Praça Seca e o Morro Jorge Turco, envolvendo aí 4 personagens muito fortes, assim, histórias de muita dor. Na Praça Seca, uma senhora de 77 anos que provavelmente se enganou no caminho e está internada depois de levar um tiro no pescoço. Lá no Jorge Turco, a gente tem uma jovem que corre o risco de perder a perna, de tanto sangue que ela perdeu, atingida por um disparo. E os outros 2 personagens internados lá no Hospital Getúlio Vargas, na Penha,
que é a mãe e o seu bebê ainda no ventre, em estado estável, mas vítima de uma bala perdida. São 2 cenários, por enquanto, que nós estamos abordando no jornal com esses personagens envolvidos, Rodolfo. Olha a nossa manhã. E as duas situações estão atreladas a algo que a gente sempre fala aqui, que estão relacionadas realmente a domínio de território. Um deles, na guerra de domínio de território entre bandidos rivais, como a gente vinha acompanhando, por exemplo, em outras áreas, que aliás está rolando ainda no Jordão. Está rolando há semanas no Jordão. Falei com um morador da região do Jordão há alguns dias, estava me contando que a guerra ela continua no caso ali entre traficantes e milicianos, e me contando que simplesmente, outro dia, os caras mataram um morador que tinha se mudado para lá com a esposa e com um filho de 3 anos, porque acharam que ele era um miliciano, que ele poderia ser um miliciano, e deram um tiro para cima dele. Ele estava saindo para fazer o trabalho dele de motoboy, de mototaxista, tomou um tiro, matou, destruiu a família. Ele tinha se mudado para lá há alguns meses. Essa é a realidade todos os dias no Morro do Jordão, em Jacarepaguá e, aliás, em tantas comunidades do Rio de Janeiro. Jorge Turco, guerra no meio do caminho. Às vezes tem, sim, mortes dos suspeitos, como parece que um deles é, mas baleados, um deles uma mulher grávida. A outra entra numa área de território, e você, Agatha, conhece essa região. Pelo que eu saiba, a Estrada da Chácara não é que... É como, por exemplo, lá na Maré, lá dentro da Maré, onde o domínio tem 20 anos, 30 anos de domínio do tráfico. Ou então, lá em cima, na estrada, por exemplo, do Complexo do Alemão, que os traficantes já também há 20, 30 anos têm um domínio. Não, a Estrada da Chácara não era, os caras agora dominaram, estão ampliando o território. E aí, alguém entra por engano no Google Maps, no Waze, sei lá no que, ou então sem querer erra na hora de virar, e não sabe o código, aliás, nem sabe que está em área de risco, nem sabia que aquilo tinha se tornado uma área de risco, e não abre a janela ou não liga a luz interna do salão e não quer nem saber, senhora, tiro, pá, e torcendo para que ela possa se recuperar, mas a situação é muito grave. Então isso tem a ver com o quê? Domínio de território dos traficantes, dos milicianos, que fazem o que querem, que bem entendem, que trocam tiros muitas vezes e que no meio do caminho estão os inocentes. Por quê? Porque o Estado perdeu e está perdendo cada vez mais áreas, mais credibilidade, mais moral. O Estado recua e o crime avança. E aí, quando eu olho, como eu falei, por ter ido a Buenos Aires, como a Agatha também, e eu gostei de comparar com Buenos Aires porque eu não quero ficar falando sobre países nórdicos para parecer que a gente está falando de uma realidade completamente diferente. Você vai para cá, para os caras que estão destruídos de economia, com inflação de 100% ao ano, acabados em emprego, você vai lá, sabe qual é a taxa de homicídio referente ao ano passado, que eu pesquisei nesses últimos dias, junto com a Agatha? 2, alguma coisa, a taxa de homicídio de Buenos Aires. Sabe qual é a taxa de homicídio no Rio de Janeiro, estado do Rio? 27. Sabe qual é na Bahia? 47. Esse é o Brasil destruído. Esse é o Brasil que está acabado na área da segurança, mas o Rio é pior. Porque o Rio, a Bahia tá bem ruim, mas o Rio tá pior ainda do que a Bahia em aspecto de controle, tá? Não é de homicídio, mas de controle de território, do que qualquer outro estado também da federação. A gente está perdendo cada dia mais esses territórios. E aí você vai aqui para o lado, para a Argentina. Um delegado ouviu falando sobre esse assunto, me mandou um áudio, foi para lá com a esposa dele, falou: Rodolfo, eu voltei exatamente, eu sou delegado. Ele falou para mim, numa delegacia voltada para homicídios, não vou falar qual é, porque tem algumas bases do homicídio no estado, ele falou: Rodolfo, cheguei a registrar num dia, é bem verdade que foi um dia atípico, mas eu num dia registrei 11 homicídios em um dia no Rio de Janeiro. Sabe quantos homicídios Buenos Aires teve no ano passado inteiro? 88! 7 por mês! A gente registrou um dia, 11 num dia! Então a gente perdeu as referências, o Rio está num descontrole completo, a segurança está acabada. Se é por falta de gestão, de homem, de moral, de credibilidade, de corregedoria para tirar vagabundo, eu não sei, é uma conjunção, mas a segurança está muito ruim. É a falta, às vezes, também no judiciário de compreensão em cima de crimes de reincidência para manter preso. Mas, sem dúvida alguma, o cerne da questão para mudar a médio e longo prazo é a educação. Vai ver a posição do Brasil e a da Argentina em educação. Acho que a Argentina é 37ª, sei lá, do mundo, pelo que eu pesquisei. O Brasil é 87º, 92º, sei lá. Então a gente precisa investir em educação, ter escolas melhores, os exemplos dos professores, exemplos diferentes do que temos em comunidade muitas vezes com a nossa educação com pouco investimento. O cara às vezes olha para o traficante como uma referência.
Olha pro cara lá, o sei lá o que, músico, que fica tocando rap ou funk ligado com droga, com desce, com vai, com pega fuzil na mão, não sei o que, e acha que esse é o cara bonitinho pra ele seguir, que tá ligado com o tráfico, com fuzil andando pra cima e pra baixo também, no conluio que eles têm. Alguns, tá? Eu tô falando. Então é isso, a gente tá assim, cara, num nível de problema geral de sociedade que é muito grave. E quando você olha para quem tá do lado numa situação muito ruim, mas por aspectos numa capital, em segurança, numa situação muito melhor, de paz e tranquilidade, você fala, meu Deus, a gente tá muito no fim do poço. Mas a gente já bateu no fim do poço. Bateu mesmo, já batemos no fim do poço. Pior é difícil. Não dá pra gente continuar descendo ladeira abaixo assim e achando tudo bem. Uma mulher grávida aqui baleada, uma senhora que entra na estrada da chácara e toma um tirambaço porque não baixou o vidro e também tá baleada, o outro lá que tava andando por não sei onde tomou um tiro, o outro inocente que no meio do caminho, uma criança de 7 anos que a gente vai contar que tomou uma bala perdida no meio do confronto. E tudo bem, tá tudo certo, faz parte da rotina. Tem ouvinte participando, falando sobre essa violência. Vai, Zé. Vamos lá, o relato do André. Bom dia, Rodolfo, Agatha, dono lá do Sobral. Bom dia. Deixa eu falar pra vocês que em fevereiro do ano que vem agora, próximo ano, eu tô indo embora pra São Paulo, Barueri. A minha esposa e meu filho já foi, porque onde a gente mora, aqui no Rio de Janeiro, é milícia. E tá tendo confronto milícia contra milícia e tráfico. Resumindo, meu filho tem 10 anos. Tem 1 mês e meio que ele já tá morando em Barueri, já tá no novo colégio, para fazer agora o 2º bimestre. E o meu filho teve agora esse feriado, teve aqui. Meu filho falou para mim assim, pai, a melhor coisa no mundo que tem, você acordar, ir na padaria, comprar um pão e não ver ninguém armado. Então assim, cara, Rio de Janeiro não tem mais jeito não, entendeu, gente? O Luiz, na nossa live no YouTube, também falou, gente, estou me mudando para Salvador. Fui dar um mergulho em Copacabana ontem, inclusive, tava cheio de ladrão, maconha rolando solto, sem policiamento. Mas mesmo Salvador, Rodolfo, qual foi a taxa de homicídio que você tem aí por 100 mil habitantes da Bahia? Ou Bahia ou Salvador? Você falou 40 e alguma coisa, Eu cheguei a ver Bahia 47 e acho que o pior em termos de homicídios do Brasil era Amapá, eu acho. Se eu não estou errado, era Amapá com 50. Então, em taxa de homicídio. Mas aí olhando para estado, porque se você olha para a cidade, realmente a Bahia está com 7 cidades assim nas piores listas assim de homicídios. Eu estou te perguntando pelo seguinte, eu levantei aqui um ranking de homicídios no mundo por 100 mil habitantes. Hoje o país com maior taxa é El Salvador, e há uma explicação, tem bastante ligação com o 11 de setembro. Olha aqui, 2 fenômenos distintos, mas eu explico. Quando houve o 11 de setembro e prisões dos chamados não documentados, os ilegais, ao redor principalmente da cidade de Los Angeles, Rodolfo, a cultura marenha são umas gangues que nasceram na América Central e cresceram nos Estados Unidos. Essas pessoas foram deportadas para os seus países de origem e levaram para lá, exportaram de volta essa cultura da gangue. Então, El Salvador é a origem, o país de origem de uma gangue, de uma mara chamado Salvatrucha. Então, hoje El Salvador tem 52 homicídios por 100 mil habitantes. Depois, o México, de uma outra mara, de uma outra gangue, chamada MD-18. Só para você ter ideia, hoje a nossa taxa de homicídio no Brasil, ela está muito perto do México, 29 o México, o Brasil, algo em torno de 27. Olha o que está acontecendo com a gente, Rodolfo. Totalmente sem referência. Totalmente sem referência, cara. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Amo o nosso Rio de Janeiro, amo o Rio, amo. Tamo aqui, vamos brigar pelo Rio de Janeiro. Mas eu confesso que ao viver ali, olhando esses índices e olhar pra uma paz em que você pode andar com o vidro aberto na rua, digo de carro, tá em praça, andar com um pouco mais de paz, não achar que vai tomar um tiro a qualquer momento, que não vai ter a janela quebrada, que não ficar andando sobressaltado, me deu uma invejinha, né, dos moradores lá de Buenos Aires, dos hermanos de Buenos Aires. E minha gente, por que eu faço essa comparação e insisto? É para dizer que dá, mas dá, porque eu não tô falando de Copenhague, eu não tô falando de Genebra, que a nossa distância é monumental, é colossal. Tô falando daqui, cara, daqui, de Buenos Aires. Na situação que eles estão, hein? Vamos lá, 9h52. Informação de momento, tem um